Você não afasta as pessoas porque não quer amor. Você as afasta porque sabe exatamente o preço que teria que pagar para aceitá-lo. E em algum lugar bem fundo dentro de você, já decidiu. É perigoso demais. Há uma crueldade estranha na forma como você se comporta com quem se importa com você. Você percebe isso, não percebe? Não imediatamente, claro. No começo, parece justificável, racional, até necessário. Você diz a si mesmo que elas são demais, ou de menos, grudentas demais, distantes demais, ingênuas demais, cheias de falhas. Você encontra motivos, sempre encontra motivos. Mas a verdade é mais silenciosa do que isso, e muito mais inquietante. Você não rejeita as pessoas porque elas não merecem. Você as rejeita porque elas chegam perto demais de algo que você está tentando esconder. Dostoiévski entendeu isso muito antes de você sequer sentir. Não como teoria, não como filosofia, mas como algo vivido, algo suportado. Ele esteve diante de um pelotão de fuzilamento, convencido de que estava prestes a morrer. Naqueles momentos finais, tudo ficou claro. Vida, sentido, arrependimento, amor. Tudo ganhou uma intensidade insuportável. E então, de repente, ele foi poupado. Mas algo dentro dele já tinha atravessado um limite. Depois que você encara de frente a própria fragilidade, depois que sente o quão perto tudo está de desmoronar, você não volta ao mesmo. Você passa a desconfiar da felicidade, desconfiar da paz, desconfiar, acima de tudo, do amor. Porque o amor te torna vulnerável à perda. E a perda, quando realmente compreendida, se torna insuportável. Então você começa a agir de formas que não fazem sentido, nem para você. Você hesita quando alguém demonstra interesse genuíno. Demora para responder. Cria distância onde não havia nenhuma. Analisa cada palavra até ela perder o calor e se tornar algo artificial, algo suspeito. Você inventa dúvidas, amplifica imperfeições, convence a si mesmo de que há algo errado. Não porque há algo errado, mas porque parece certo demais. E isso é muito mais assustador. Existe um momento que você reconhece, se for honesto. Um momento em que alguém olha para você, não de forma casual, não por educação, mas com uma espécie de certeza silenciosa. Como se realmente te enxergasse. Não a versão que você apresenta, não a performance, mas você. E nesse instante, em vez de alívio, você sente tensão. Porque ser visto é ser exposto. E você passou anos construindo um eu que não sobrevive à exposição. Então você recua. Não de forma dramática. Não de um jeito que faria sentido para quem observa de fora. Não. Seu recuo é sutil. Quase elegante. Você fica um pouco mais frio. Um pouco mais distante. Um pouco mais difícil de alcançar. O suficiente para gerar confusão. Mas não o suficiente para assumir responsabilidade. E quando a pessoa percebe, quando pergunta, quando tenta entender, você se irrita. Porque agora ela está te forçando a encarar algo que você preferiria evitar. Sua própria contradição. Você quer amor. Você deseja. Você imagina. Você sofre sem ele. Mas, quando ele chega, você destrói. O Homem do Subsolo de Dostoiévski vivia dentro dessa contradição. Ele não era um vilão, não era um monstro, mas algo muito mais perturbador. Alguém que se compreendia bem demais, e ainda assim não conseguia mudar. Ele sabia que agia contra os próprios interesses, sabia que sabotava a própria felicidade, e mesmo assim, continuava. Não porque fosse incapaz de raciocinar, mas porque rejeitava a razão. Porque havia algo dentro dele que resistia à harmonia, que resistia à paz, que resistia à ideia de que a vida poderia ser simples.
Você reconhece isso, não reconhece? Esse impulso estranho de estragar algo bom. Essa voz baixa que sussurra: isso não vai durar. Essa necessidade de testar o limite do afeto de alguém. Não para confirmá-lo, mas para expor sua fraqueza. Você pressiona. Você recua. Você se torna inconsistente. E então observa. Observa como a pessoa reage. Ela vai ficar? Vai lutar por você? Vai provar alguma coisa? Mas mesmo que ela faça tudo isso, não te satisfaz. Porque o teste nunca foi justo desde o começo. Você criou uma situação em que o fracasso era inevitável. E quando isso acontece, quando a pessoa finalmente se afasta, quando se cansa, quando começa a se proteger, você sente algo difícil de nomear. Não é alívio. Não é exatamente arrependimento. É algo mais próximo de confirmação. Viu? Você diz a si mesmo. Eu estava certo. Certo sobre o quê? Que as pessoas vão embora? Ou que você vai garantir que elas vão? É aqui que a contradição mais profunda começa a se revelar. Você não tem apenas medo de perder as pessoas. Você precisa perdê-las. Porque perdê-las reforça uma crença que você já aceitou. Que você não foi feito para ser amado por completo. Que há algo em você incompatível com estabilidade. Que a paz não é para você. E então você cria condições que provam isso. De novo e de novo. Há uma violência silenciosa nesse padrão. Não direcionada para fora, mas para dentro. Uma desconstrução lenta da possibilidade. Uma rejeição do que poderia ter sido. E ainda assim, você não percebe isso como violência. Você percebe como controle. Porque enquanto for você quem cria a distância, você não é quem está sendo abandonado. Enquanto for você quem vai embora primeiro, você não é quem foi deixado. Não é o amor que você está evitando. É a impotência. Dostoiévski conhecia essa impotência intimamente. Seu vício em jogos não era apenas sobre dinheiro. Era sobre rendição. Sobre se colocar à mercê do acaso. Sobre recriar, repetidas vezes, a tensão insuportável entre esperança e perda. Ele ganhava e depois perdia tudo. Não por acidente, mas inevitavelmente. Porque em algum lugar dentro dele, ele não suportava estabilidade. A estabilidade é silenciosa. E o silêncio abre espaço para a reflexão. E a reflexão revela coisas que você não está pronto para encarar. Então você mantém tudo instável. Nos relacionamentos, nos hábitos, na própria mente. Você pensa demais. Duvida de si mesmo. Revive conversas muito depois de terem terminado. Imagina cenários que nunca aconteceram. Atribui significado onde não há e ignora significado onde existe. Porque a clareza é perigosa. A clareza elimina suas desculpas. E sem desculpas, você fica sozinho com suas escolhas. E suas escolhas, quando examinadas com honestidade, revelam algo profundamente desconfortável. Você não está sendo afastado. Você está afastando. Você não tem azar no amor. Você é deliberado na forma como o destrói. Mas é aqui que tudo se torna ainda mais inquietante. Você sabe disso. Não completamente. Não o tempo todo. Mas em momentos, silenciosos, passageiros, você vê. Vê como se afastou quando deveria ter ficado. Como criticou quando se sentiu vulnerável. Como criou distância quando queria proximidade. E em vez de corrigir, você racionaliza. Diz a si mesmo que a pessoa não era certa para você. Que você precisa de espaço. Que está protegendo sua paz. Mas que paz é essa exatamente? A paz do isolamento? A paz de nunca ser desafiado?
A paz de nunca ser visto? Isso não é paz. É ausência. Ausência de risco. Ausência de vulnerabilidade. Ausência de vida. Há um conforto peculiar nessa ausência. Uma segurança opaca, previsível. Nada te surpreende. Nada te sobrecarrega. Nada te machuca além do que você já espera. Mas nada te preenche também. E ainda assim, você escolhe isso. De novo e de novo. Porque plenitude exige exposição. E exposição exige confiança. E confiança exige que você abra mão do controle. E o controle é a única coisa que você sente que realmente tem. Então você se agarra a ele, mesmo quando ele te sufoca. Há pequenos momentos em que esse padrão se torna dolorosamente visível. Momentos que parecem insignificantes, mas carregam um peso estranho. Você recebe uma mensagem. Simples, calorosa, genuína. E em vez de responder naturalmente, você pausa. Você pensa. Pensa demais. Considera como aquilo pode ser interpretado. Analise as suas próprias palavras antes mesmo de elas existirem. Ajusta o tom. Adia a resposta. Não porque não se importa, mas porque se importa demais. E se importar parece perigoso. Então você disfarça, diminui, esconde atrás de indiferença. E depois se pergunta por que a conexão se apaga, por que o calor desaparece, porque tudo se torna distante. Você criou essa distância, mas a sente como perda. E a perda reforça a história. A história de que você está sozinho, de que as pessoas não ficam, de que o amor não é confiável, de que é melhor viver sem ele. Mas não é melhor. Você apenas está mais no controle da sua própria solidão. E controle, nesse caso, não é força. É medo disfarçado de escolha. Os personagens de Dostoiévski frequentemente enfrentavam uma ilusão semelhante de liberdade. Acreditavam estar agindo livremente, escolhendo seus caminhos, afirmando sua vontade. Mas suas ações eram movidas por algo mais profundo, algo irracional, algo que eles não compreendiam totalmente. E quando confrontavam isso, quando enxergavam a verdade por trás das próprias escolhas, não era libertador, era devastador. Porque significava que não estavam tão no controle quanto acreditavam. E você também não está. Você acha que está se protegendo. Mas e se estiver protegendo exatamente aquilo que te mantém preso? E se a identidade a qual você se agarra, aquela que evita, que recua, que sabota, não for quem você é, mas o que você se tornou por medo? E se permitir que alguém te ame exigisse abandonar essa identidade? Esse é o verdadeiro preço. Não a rejeição, não o coração partido. Transformação. Ser amado de verdade é ser transformado. É ser visto, confrontado, suavizado, exposto. E essa mudança é imprevisível. Não pode ser controlada. Não pode ser calculada. Não pode ser revertida depois que começa. Então você resiste. Resiste exatamente aquilo que diz querer. E ao fazer isso, cria uma vida que confirma seus medos. Há uma tragédia silenciosa nisso. Não é dramática, não é óbvia. Não parece sofrimento para quem olha de fora. Parece independência, autossuficiência. Alguém que sabe o que quer. Mas por dentro é diferente. Parece que algo está faltando. Como se algo quase tivesse acontecido, mas não aconteceu. Como se você tivesse chegado à beira de algo significativo e recuado. Não porque precisava, mas porque escolheu. E essa escolha permanece. Permanece no silêncio depois de conversas que poderiam ter ido mais fundo. Na distância que substituiu algo que antes parecia próximo.
na memória de alguém que talvez tivesse te compreendido, se você tivesse deixado. Você diz a si mesmo que não daria certo de qualquer forma, que poupou tempo, energia, decepção. Mas há uma parte sua que sabe que você não deu uma chance. Sabe que terminou algo antes mesmo de começar. Sabe que o problema não era outra pessoa. E esse conhecimento é difícil de suportar. Então você evita. Se distrai, segue em frente rápido demais ou se fecha completamente. Repete o padrão, porque repetir é mais fácil do que confrontar. Mais fácil do que fazer a pergunta que você vem evitando. Por que você destrói aquilo que deseja? Não porque está quebrado, não porque é incapaz, mas porque tem medo do que significaria se desse certo. Se alguém ficasse, se alguém te entendesse, se alguém te amasse sem condições, o que você faria então? Quem você seria sem a distância, sem as defesas, sem a história que construiu em torno da própria solidão? Você sequer se reconheceria? Ou se sentiria exposto, incerto, vulnerável de um jeito quase insuportável? Esse é o paradoxo em que você vive. Você sofre com a ausência de amor e sofre com a presença dele. Você anseia por conexão e resiste a ela. Quer ser visto e se esconde. E quanto mais repete esse ciclo, mais ele começa a parecer identidade. Eu sou assim, você diz a si mesmo. Mas não é quem você é. É como você aprendeu a sobreviver. E sobreviver não é o mesmo que viver. Dostoiévski entendia que a mente humana não é governada apenas pela lógica, que frequentemente agimos contra nossos próprios interesses. Não porque sejamos irracionais de forma simples, mas porque há algo mais profundo em jogo. Uma necessidade de afirmar a própria liberdade. Mesmo que essa liberdade leve ao sofrimento. Especialmente se levar ao sofrimento. Porque o sofrimento, pelo menos, parece real, previsível, controlável. O amor não. O amor introduz incerteza. E a incerteza ameaça seu senso de controle. Então você o rejeita. Não de forma consciente, mas de forma consistente. E então se pergunta por que se sente sozinho. Por que as conexões não duram? Porque algo sempre parece incompleto. Mas no fundo, você já sabe. Sempre soube. A pergunta não é por que as pessoas vão embora. A pergunta é por que você faz com que elas vão. E mais importante, o que exatamente você está protegendo ao fazer isso?